No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as alterações da NR1, especialmente em relação aos fatores psicossociais. Esse tema que vem causando bastante alvoroço aí nas redes sociais e preocupando os empresários. Se você ainda não me conhece, eu sou a Luciana, sócia, diretora da área trabalhista, departamento pessoal, né, da Astec Contabilidade, e nós estamos aqui também com o Danilo Campos, nosso diretor-geral lá da Astec, CEO. Seja bem-vindo, Danilo. E para falar sobre o nosso tema, para esclarecer melhor, nós convidamos a Rúbia, da Zero Work, que é especialista nesse assunto, e ela vai explicar para a gente, tirar aí as dúvidas, as preocupações que todos os empresários estão em relação a essa questão. Então, Rúbia, conta para a gente o que são essas alterações da NR1, o que as empresas precisam fazer para garantir a saúde mental, que é isso que a gente tem visto aí nas redes sociais, várias postagens, e lá no escritório a gente tem recebido muitos questionamentos, né, dos clientes preocupados, o que eu tenho que fazer, o que mudou, como eu garanto a saúde mental do meu empregado, quanto isso vai custar, enfim, né? E a gente sabe que esse é um tema que as empresas de segurança e medicina do trabalho é que vão tratar especialmente, é mais nessa área, né? Então, conta pra gente como é que é isso, vamos tentar esclarecer e tranquilizar, né, os empresários, enfim, todas as pessoas que têm interesse nesse tema. Luciana, muito obrigada, primeiramente, a vocês dois pelo convite. Para a gente é um prazer estar novamente aqui conversando com vocês a respeito de um tema que realmente tem gerado muita polêmica entre os empresários e muita preocupação. Vamos falar primeiro do que é a NR. A NR são... Na verdade, existem 38 NRs, então a NR número 1, que é a norma regulamentadora número 1, ela é a nossa base para poder fazer todas as ações de saúde e segurança dentro das empresas. E, recentemente, nós tivemos a inclusão dos fatores de risco psicossociais no levantamento dos riscos das empresas também. E é isso que tem causado esse desconforto nas pessoas, porque geram-se um monte de dúvidas em relação ao que é responsabilidade do empresário e o que não é responsabilidade dos empresários. A primeira coisa que eu gostaria de falar, para poder tranquilizar os nossos clientes, é que eles não vão precisar fazer nada que eles já não tinham que fazer. Então, as 4 vezes que aparecem lá na redação nova os fatores psicossociais dentro da NR1, eles estão relacionados com a NR17. Então, na verdade, avaliar questões emocionais já estava dentro da NR17. Acontece que as empresas não faziam. Então, por que tem causado um desconforto muito grande? Ano passado, entrou no rol das doenças ocupacionais o famoso burnout. Sim, é não verdade. é verdade? Que é considerada uma doença que gera... Como fosse um acidente de trabalho, né? Exatamente. É uma doença ocupacional. Laboral, né? É uma doença laboral. E aí traz ali toda a Isso. consequência de estabilidade. Isso. Enfim, é verdade. É porque é a doença que é causada exclusivamente pelo excesso de trabalho mesmo, né? Pelo sobrecarga né? emocional que o funcionário ele desenvolve. E o burnout, quando a pessoa é realmente diagnosticada com essa doença, ela é uma doença incapacitante. Então, é uma coisa muito séria e que precisa ser levada em consideração. Mas o que é a questão da doença ocupacional? Só é doença ocupacional quando a doença foi causada dentro do trabalho. Então, a gente avalia os riscos da empresa. Então, eu sempre gosto de exemplificar com o risco de ruído, porque é mais fácil das pessoas entenderem, né? Uma pessoa que trabalha dentro de uma fábrica, onde o ruído é muito alto, qual que é o risco que ela tem para a saúde? É de desenvolver uma perda auditiva. E isso pode acontecer. Então, a perda auditiva conduzida pelo ruído no trabalho é uma doença ocupacional. Ano passado entrou o burnout. Qual que é o fator de risco que vai desencadear a doença? A gente precisa identificar.
é o fator psicossocial. Por isso que a gente precisa levantar esse risco e mitigar dentro da empresa. Aí eu tenho me confrontado com muitas pessoas dizendo assim, né? Ai, Rúbia, agora todo CID de depressão, Sim. não é? Todo CID CID, né? isso, de ansiedade. Agora isso está relacionado com o trabalho? Não, não é isso. O que está relacionado com o trabalho são os riscos, a doença que está relacionada com o trabalho é realmente o burnout. E aí, o que as empresas precisam fazer, que eu acho que é o principal, né? É olhar com mais carinho para dentro da empresa e fazer o trabalhinho de casa. Porque assim, gente, vamos ser muito sinceros, né? Todos nós, como gestores, às vezes nós sabemos quando a gente está apertando um pouquinho mais o nosso time. Então, agora esse aperto vai deixar de existir? Não, não vai deixar de existir. Mas a gente vai precisar fazer isso com um pouco mais de cuidado, para poder respeitar os limites do próximo. Então, o que a empresa precisa fazer? Ela precisa controlar a jornada de trabalho, para não haver uma jornada de trabalho excessiva dentro da empresa, porque a gente sabe que isso daí não é saudável para ninguém. Sim. Claro. A própria legislação trabalhista já prevê Exatamente. apenas 2 horas, na verdade, o máximo de 10 horas de trabalho no dia, né? Então, nem sempre são 2 horas, porque quem trabalha num regime de escala reduzida, né? Aliás, não trabalha no sábado, aumenta a jornada na semana, por exemplo, trabalha 8h48, quer dizer, 1h12 já é o suficiente para dar as 10 horas de jornada, limite, né? Que é o limite diário de trabalho. Então, a própria legislação trabalhista já determina isso, né? Não poderia ter mais do que esse tempo de excesso de jornada. Mas, na prática, a gente sabe que acontece. E né? em tempos de discussão de redução de jornada, né? Exatamente. E assim, o celular, a tecnologia, ela trouxe muitos benefícios para a gente, mas ela também trouxe uma escravização muito grande. O Brasil é um dos países do mundo que mais utiliza o WhatsApp para trabalho. Isso não é comum em outros países, isso é comum no Brasil. Com isso, as empresas, às vezes, mandam mensagens para os funcionários qualquer horário. Clientes mandam mensagens Sem dúvida. qualquer horário. E isso gera um trabalho muito grande e uma preocupação que vem causando esse excesso mental, essa canseira mental que está desencadeando o burnout, né? É isso. Afinal, então, a gente precisa ou não precisa ter, por exemplo, um atendimento de uma psicóloga, de um psicólogo dentro da empresa? Porque isso é uma pergunta genuína, Sim. porque é a pergunta que a gente mais recebe nas tech. Então, eu preciso contratar um psicólogo? Virou até um motivo de chacota, né? Então, todo mundo vai precisar de psicólogo, é isso. Vale terapia, Vale né? terapia, pois é. Eu sou uma amante da terapia, Sim. eu faço terapia, eu acho que terapia todo mundo Todo precisaria mundo, é fazer, verdade. não é Eu verdade? Eu sou apaixonada pela minha terapeuta, falei que ela vai ter que me levar por muito tempo. Mas a questão não é essa. A questão é que as empresas vão precisar olhar para essa situação e é claro que o empresário que puder ter um psicólogo dentro da empresa é uma coisa válida e é muito importante, porém, o psicólogo ele não foi incluído em um profissional do SESMIT. Então, quais são os profissionais que compõem o SESMIT da empresa? Médicos do trabalho, engenheiros do trabalho, técnico de segurança, enfermeiro, são esses profissionais. Ainda não entrou um psicólogo. Então, o psicólogo não vai ser você sair distribuindo vale terapia, não é o que vai solucionar o problema da empresa. Porque, assim, gente, não existe terapia que resolva se você tem um problema cultural dentro da sua empresa. Se você não trata o gestor que assedia moralmente o seu funcionário. Então, não adianta você ter um psicólogo e você não mudar a cultura da empresa. Então, a NR1, essas alterações as alterações
psicossociais, né, o que você vai precisar agora fazer as avaliações, elas vêm justamente para poder olhar essa questão. Se a empresa está colocando, fazendo o dever de casa dela, independente de você ter um psicólogo ou não. Então, o que a empresa precisa fazer é cuidar da cultura dela, entendeu? Por exemplo, é muito comum, às vezes, a gente vê uma situação assim, né? É muito fácil de você observar isso. Às vezes você tem lá 20 funcionários dentro de um setor e aí você tem um gestor que ele foi colocado ali como gestor sem nenhum preparo. Sem um treinamento. Sem um treinamento, né? sem nenhum tipo de treinamento. Às vezes ele só foi promovido a gestor porque ele era um ótimo funcionário, mas ele não tem nenhum traquejo com as pessoas. Então, ele começa a exigir demais daquele grupo e aí você percebe o adoecimento de um funcionário e aí depois você tem o adoecimento de outro funcionário e você tem o adoecimento de outro funcionário. Então, você tem um problema dentro da empresa. Só que se você não treinar aquele gestor para que ele trate de forma diferente aquelas pessoas, não adianta você ter um psicólogo cuidando de um problema que já existe. Você precisa tratar antes dele existir. É aí que entra a medicina do trabalho. A gente trabalha com a prevenção. Então, a gente enxerga onde você pode ter um problema e a gente tenta mitigar esse problema antes dele virar de fato um problema. Nesse caso, nesse exemplo aí, o psicólogo teria que ser para o gestor, no caso. Exatamente. Ele teria que passar um treinamento. Por um treinamento Exatamente. de gestão, né? Exatamente. A empresa tem que investir, porque isso é muito comum, né? De, às vezes, a empresa promover um bom funcionário, um bom executor, mas ele não tem, às vezes, nem perfil e não tem preparo também, né? Para exercer a gestão. E lembrando que a empresa é responsável, então não adianta falar, foi o meu gerente que fez. Os assédios, Ele né? está na condição de gerente, de gestor, enfim, ele está representando a empresa. Então, a empresa vai responder por isso, de qualquer forma, né? Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quase uns 2 anos atrás, entrou a questão que também causou muito rebuliço, que foi a questão do assédio, né? Que a CIPA agora não se chamaria mais CIPA, seria CIPA-A, que era para poder prevenir os assédios dentro da empresa. Porque a gente sabe que existe, às vezes, assédio moral, sexual, religioso e tudo mais que a gente... Político que está muito na época comum. da eleição, aconteceu Foi muito. escancarado o assédio político, Exatamente. inclusive em grupos de WhatsApp, né? Sim, Exatamente. Grupos de empresa. E a empresa, ela precisa ser, vamos colocar esse termo, né? Laica, né? Ela não... ela não pode permitir que isso aconteça dentro da instituição. Sim. E o funcionário precisa entender que a empresa realmente repudia aquilo. Então, o empresário agora vai precisar se posicionar e falar assim, aqui nós somos contra assédio de todo e qualquer tipo. Então, a NR1, a alteração da NR1 vem para cobrar isso. Vem para poder cobrar esse posicionamento das empresas, de você pegar e falar assim, olha... Aqui nós não toleramos assédio de nenhuma forma. Aqui, discriminação de nenhuma forma. Porque a gente sabe que isso causa um adoecimento das pessoas. Então, a alteração da NR, na verdade, ela só está cobrando da gente uma coisa que a gente deveria aprender em casa. É só mitigar riscos, mesmo a vida toda, né? A gente deveria mitigar isso em todos os lugares da nossa sociedade. E agora das empresas, não tenho dúvida nenhuma. Exatamente. Né? E aí é muito importante que as empresas elas investam em treinamentos e que elas façam também bastante comunicação visual, colocando para os empregados que ali eles estão num ambiente seguro, que eles podem, se estiver sofrendo algum abuso, algum problema, ou trabalhando em um ambiente tóxico, que eles podem chegar e falar, olha, estou sofrendo com isso, e ele não vai sofrer retaliação. Sim. Então, é isso que a empresa precisa garantir. Então, quando você pensa dessa forma, você entende que, na verdade, o que está sendo cobrado a partir de hoje, né? A partir de hoje não, né? A partir do dia 25 de maio, né? Que é quando efetivamente entra em vigor essa alteração, não é nada mais do que o que nós já deveríamos estar fazendo há muito tempo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Rúbia, e falando ainda do assunto da saúde mental, existe uma legislação nova, né? A Lei 14.831,
que fala de uma certificação da empresa, é isso? Explica um pouco para a gente essa legislação. Realmente existe, sim, mas ela não é um item obrigatório para as empresas. Ela sanciona a empresa, as leis, para a empresa que quer obter um certificado de empresa promotora da saúde mental. Então, não é correto eu dizer que é uma ISO, mas como se fosse uma ISO. Um selo de qualidade, um selo verde. De quem promove. Então, nós tivemos já questionamentos de cliente a respeito disso. Até, né? Perguntando como que eu consigo esse selo, vinculando a NR1. Então, tem muita informação na internet e aí as pessoas acabam confundindo e achando que obter esse selo é uma exigência, né, da legislação, enfim, não é uma exigência, é uma faculdade. Ou que ela vai ser cobrada caso tenha uma fiscalização ou uma ação judicial. A então, empresa, não tem essa obrigatoriedade. Não. Talvez para né? que ela participe de programas de licitações ou algum cliente específico, né, exija que a empresa tenha isso, como acontece no ISO, no né? No ISO, sim. Então, aí sim, ela pode buscar esse selo. Essa que aí certificação. são outras tratativas, mas não exatamente o que a legislação... Então, Ruby, assim, pensando aqui nas dúvidas que os nossos clientes nos trazem, né? O que... mais uma vez, a gente traz, como a gente já tratou em outros vídeos, é a importância da empresa ter, a necessidade mesmo dela ter uma empresa de segurança, medicina do trabalho, para que atenda todas essas exigências, inclusive essas alterações da NR1, né? Então, a empresa tendo aí a contratação de uma empresa que vai elaborar todos esses laudos, será feito, então, essa avaliação desses riscos dos fatores aí psicossociais. Exatamente, porque isso entra na parte de ergonomia. Então, quando a gente faz a avaliação preliminar dos riscos ergonômicos, a gente já vai precisar também incluir uma avaliação preliminar dos riscos dos fatores psicossociais. Uma coisa que é muito importante a gente salientar é que saiu uma reportagem no próprio site do Ministério do Trabalho, quando saiu esse novo texto, onde eles explicaram que alguns setores eles vão ser mais fiscalizados, porque eles já entendem que esses setores já têm uma exigência maior de afastamentos e das questões psicossociais. Pelo histórico mesmo. Pelo histórico mesmo, que são empresas de telemarketing, inclusive a NR17, ela pega muito na questão de empresas de telemarketing, bancos e empresas de saúde, hospitais. Isso, porque são os índices mais altos de afastamento. Então, o governo ele vai começar pela fiscalização mais efetiva nestes segmentos, de acordo com a reportagem que saiu no site do Ministério do Trabalho. E é importante a empresa, o cliente, ele ter uma boa assessoria no serviço de saúde e segurança do trabalho, porque ele consegue evitar uma série de coisas. Eu costumo dizer para os meus clientes que, assim, para mim, eu não vejo uma forma mais eficiente de você olhar pelas questões psicossociais que não seja fazendo uma boa anamnese do funcionário na entrada para poder saber se ele já vem com algum problema emocional, já faz algum tipo de tratamento e controlando os atestados que você recebe dentro, analisando o CIDs, isso. Essa é uma preocupação que os empresários têm, porque eles estão pensando assim, o funcionário às vezes já tem depressão, então se ele apresentar um atestado, vai ser culpa da empresa, ela vai ser responsabilizada por todo problema, né, de saúde mental, aí ansiedade, porque a gente sabe que, infelizmente, isso tem sido a doença do século, né? Sem dúvida. Ansiedade, síndrome do pânico, enfim, tem uma série aí. Então, a preocupação é essa, né, do empresário ser responsabilizado por um problema que o empregado talvez já tenha entrado com ele, né? Uma pré-existência, Sim, uma né? pré-existência. Vamos colocar assim. Isso, para ser identificado no exame admissional, é complicado, né? Então, depende de uma boa anamnese da parte do médico examinador ou da triagem, né? No caso nosso, lá da Serwork,
nós temos as enfermeiras que fazem a triagem para depois ele passar para o médico. Então, o preenchimento desse relatório, dessa anamnese, ele é fundamental para você poder conseguir identificar se a pessoa já faz algum tipo de tratamento ou não. É claro que assim, né? A gente não vai sair dando inapto para todo mundo que faz um tratamento, que toma um remedinho, porque aí a gente não vai conseguir contratar ninguém. Sem dúvida, né? Não é essa a situação. Mas é entender que talvez uma pessoa que já faz um acompanhamento, ela tem uma predisposição, ela é um pouco mais sensível a algumas ações dentro da empresa e a gente precisa olhar com carinho em relação a isso, entendeu? Então, ao meu ver, você ter uma medicina do trabalho que olhe isso para você, que faça análise dos atestados, que faça uma boa avaliação do empregado na entrada e no exame periódico, que faça um bom levantamento dos fatores psicossociais dentro da empresa, que discuta isso com o empresário, porque é uma coisa muito importante, afinal de contas, a gente está colocando uma informação dentro de um documento que pode sim comprometer a empresa, dependendo da forma que a gente colocar. Claro, sem Então, dúvida, precisa ser uma coisa discutida com o empresário, com o proprietário, com o gestor, para poder tratar isso antes de que realmente vire um problema. Por isso que é importante ter uma empresa que faça a gestão disso de forma correta e assertiva. Exatamente. Inclusive, em relação ao cargo que esse trabalhador vai exercer, né? Porque, às vezes, não significa que a empresa não precisa contratar. Ah, não posso contratar. Mas ela já, na seleção, ali no recrutamento, que é importante também esse trabalho do RH, na hora de fazer essa contratação, saber que cargo. Então, se a pessoa tem já ali uma predisposição, né? Já faz algum tratamento, colocar, às vezes, num cargo que ela vai ser cobrada com metas, com prazos curtos, enfim, colocá-la mais no risco ainda, né? Então, de repente, olha, essa pessoa aqui a gente não pode colocar nesse tipo de vaga. Enfim, para essas empresas que atuam na área de seleção e recrutamento, é importante também ter essa visão, né? Para minimizar aí o risco uma de um visão afastamento. sensível, né? Porque assim, você não vai colocar uma pessoa cega para trabalhar em altura. Não é? Exato, claro, o mesmo princípio, é mais difícil, gente. assim, porque... São dores emocionais. Exatamente. Então, assim, às Não é vezes palpável, Exatamente. né? Então, você quebra um braço, é fácil, né? Você tira uma radiografia e aparece lá o osso quebrado. Mas isso não tem como você fazer um exame ali e mostrar. Então, é a dor mais da difícil. pessoa, né? Mas é importante ter essa visão. E muitos empresários enxergam como uma frescura, né? A gente, tá depressivo, nossa, não tá só depressivo, empresários, né? Pessoas de forma geral. Tem gente que tem, realmente, por não ter vivido isso, às vezes, achar não entende, que... né? É uma doença só muito levantar aí, mas não E a gente tem que entender também, né, gente, que nós somos os sobreviventes da pandemia, né? Sim. O mundo mudou muito depois da pandemia. Então, hoje, quem está no mercado de trabalho são as pessoas que passaram por todo aquele trauma da pandemia. São pessoas que perderam seus entes queridos, são pessoas que perderam emprego, que perderam, às vezes, bens, renda, que perdeu o padrão de vida, que perdeu tanta coisa. Então, a pessoa chegou fragilizada. Tá todo mundo na mesma situação, porque todo mundo chegou fragilizado na situação que nós estamos. Então, isso causa um adoecimento, sem dúvidas. Certo, realmente. É importante a gente ter essa visão, até para os jovens que estão entrando no mercado, que passaram esse tempo da pandemia, às vezes, né? Então, já entram já meio que adoecidos, né? É verdade, é verdade. Pode, né? Ô, Rúbia, então, resumindo, o que as empresas podem fazer para minimizar esses riscos, né? Para que ela não seja e não forme um passivo trabalhista e, principalmente, não tenha funcionários adoecidos. Porque, inclusive, agora me ocorreu a questão tributária, porque há empresas que têm mais afastamentos, a Previdência faz esse levantamento anualmente e conforme ela tem muitos afastamentos por doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, eleva o índice, né, o percentual que ela recolhe lá do FAP, que é o Seguro Acidente de Trabalho. Então, também existe essa questão tributária envolvida, que é uma questão de custo mesmo para a empresa. Ela vai pagar mais porque
ela deixou essa situação acontecer, né? Então, o que que as empresas podem fazer para minimizar o risco, né, que ela vai ter aí de afastamento, de ações trabalhistas, né? Como que ela pode tentar garantir da melhor forma esse ambiente saudável para o empregado? É assim, né, Lu? Quando a gente trabalha com saúde e segurança do trabalho, principalmente com segurança, a gente tenta tirar o risco, né? Fazer com que ele não exista mais. Quando a gente não consegue fazer isso, dentro da hierarquia de risco, a gente tenta reduzir, diminuir. Então, dar tratamentos paliativos. E a gente sabe que nessa situação serão mais tratamentos paliativos. É difícil você tirar todo o risco psicossocial de dentro do ambiente de trabalho. Mas uma coisa muito importante que as empresas precisam fazer é uma mudança de cultura. Então, elas precisam, a partir de agora, investir em treinamentos, em conversas mais claras para os seus funcionários, investir em empresas de saúde e segurança do trabalho que façam boas avaliações dos colaboradores, fazer gestão dos atestados e promover também algumas ações que parecem que é bobeira, mas não é. Vamos fazer um exercício, atividade laboral, isso, uma exatamente, palestra, de repente sobre algum tema. Isso, ou então, sabe quando o funcionário tem lá um filho único e a apresentação da escola é no horário do trabalho. Então, de repente, ter essa sensibilidade de pegar e liberar ele para poder ir lá ver o filhinho fazer a apresentação. Tudo isso faz muito o trabalho efeito. Híbrido, Exatamente. Né? Uma coisa que eu falo, pode ser uma né? flexibilização. Isso daí também vai ajudar a mitigar os riscos. Porque, assim, o empresário precisa entender que quando a gente trata de todos os riscos na empresa, né? Quando a gente trabalha com prevenção, com segurança, a empresa ela é mais produtiva. Então, a princípio, parece que você está gastando dinheiro de forma errada, mas, na verdade, não. Você está investindo. É um investimento. Um funcionário feliz, ele produz mais. Assim como um convênio médico, por Exatamente. exemplo. Né? A empresa oferecer um convênio médico, a gente sabe que, infelizmente, a saúde pública não atende da forma que deveria, né? E a empresa oferecer um convênio médico, a princípio, tem empresário que encara como um custo. É uma despesa a mais. Não. Né? É um investimento, porque esse empregado vai poder fazer um acompanhamento, enfim, né? Sim, isso entra como um salário, não é? Porque você pagar também um convênio é muito caro, né? Sim. Então, isso entra como salário mesmo para o empregado. Então, todos esses benefícios, e é muito importante, isso é muito importante, a empresa promover as ações, mas também registrar. Não adianta a gente não registrar isso. Hoje eu ouvi o termo de um cliente que eu achei muito engraçado. Ele falou assim, a gente tem que ser igual galinha, então, né? Que bota ovo e grita no galinheiro inteiro. É o que a gente vai precisar fazer. Então, assim, investir também em mostrar isso para as pessoas e para a empresa que você está fazendo. Olha, hoje nós tivemos uma palestra disso, hoje nós fizemos um... Eu tenho uma empresa que às vezes chama uma vez por mês lá o pessoal para poder fazer massagem. Então, tira foto, mostra. Isso daí vai ser muito importante para poder mostrar que vocês estão preocupados e cuidando da saúde mental dos empregados. E eu acho que o empresário também tem que cobrar isso do seu trabalhador, do seu funcionário, porque a gente tem casos de clientes em que pagam academias para os funcionários e exigem que eles usem, né? Inclusive com desconto na folha, se por acaso o funcionário optar por ter academia, por fazer academia, e se ela não for na academia, existe um desconto para falar, olha, a gente paga, mas você não está indo, você não está cumprindo aquilo que a empresa está te proporcionando. E num outro caso, também num outro cliente, existe um aumento salarial se o colaborador e o funcionário, eles irem talvez 3 vezes por semana, 4 vezes por semana na academia. Existe um aumento salarial. Então, existe todo um incentivo e que a empresa tem que cobrar também do pessoal, né? Essa empresa já está cuidando da saúde mental e talvez nem sabia. Mental e física, e talvez nem sabia que isso daí estava acontecendo. É como você falou no início. Na verdade, não é nada novo, né? Do que a gente já poderia fazer para investir nisso, porque eu acho que até uma educação, né, que a gente, na qualidade de empresário, de gestor, a gente tem que levar isso para o trabalhador, porque às vezes ele não tem mesmo aquela
noção da importância, por exemplo, social, de né? uma atividade física, de uma boa alimentação. Então, acho que está dentro do nosso dever de gestor de ajudar a desenvolver o trabalhador em todos os aspectos, né? Não só ali naquela parte técnica que ele desenvolve, mas na questão também da vida dele de forma geral. E, consequentemente, né, isso vai trazer o resultado para a empresa, porque não é que a empresa quer que ele faz atividade física só porque ele vai ficar bonitinho esteticamente, não, é realmente a saúde dele vai mudar e vai trazer um resultado melhor para a empresa, vai ter um empregado mais disposto, enfim. Só contando um caso de uma empresa que a gente dá assessoria, que eu achei muito interessante, eles estavam com problema de PCD. Problema de PCD é um problema geral, né? Sim. Todo mundo tem problema quando precisa contratar um PCD. Uhum. E eles não estavam conseguindo encontrar, e já estava entrando a questão do Ministério Público, tal, tava aquele rolo todo. E aí eles chamaram a gente para poder ver no que a gente poderia ajudar nesse sentido. Eu falei assim, a primeira coisa, vamos tentar identificar dentro da planta se a gente consegue encontrar alguém, uma empresa com alguns 1000 funcionários, então a gente às vezes consegue identificar alguém. Aí a pessoa do RH falou para mim assim, mas é difícil porque a pessoa às vezes tem vergonha de falar que ela tem um problema que pode ser enquadrado como PCD. Falei, então vamos colocar isso como benefício. Fala assim, olha, aqui a nossa empresa preza pela diversidade. Então, se você tem ou conhece alguém que tem um problema de saúde, você sabia que pode ser enquadrado como PCD, você sabia que você tem benefícios, você sabia que você pode comprar carro com desconto, que você pode fazer, e fomos listando a série de benefícios. Fale com o RH. Gente, apareceu um monte de gente querendo mais informações sobre isso, porque aquelas pessoas não tinham essa informação. Nem sabiam, nem né? sabiam, Aquele... nem sabia do benefício. Então, quando eles deram a informação, o funcionário ficou tão grato e falou assim, puxa, a empresa é super legal, eu não sabia que eu tinha esse direito. Uhum. E aí, a empresa já por trás já aproveitava, né? Olha, a gente está precisando enquadrar. Você tem interesse em ser enquadrado como PCD? E a gente conseguiu várias pessoas que se enquadraram nessa situação. Então, às vezes, qual que foi o investimento que a empresa precisou fazer? Né? Foi informação. Então, é isso que o empresário precisa... É isso que a gente precisa desmistificar. Não é uma questão da gente pegar e investir grandes quantias de dinheiro, gente. Não é isso. Quando você trata bem uma pessoa, quando você tem uma escuta... feedback, né? Quando você... Avaliações. Exatamente. Quando você fala um bom dia diferente para o seu colaborador, isso tudo pesa. Ele vai trabalhar mais feliz, vai produzir mais e você já vai estar resolvendo a sua pendência da NR1. Né? Cumpre a NR. Exatamente. Muito bom. Rúbia, nós agradecemos muito. Acho que foi um bate-papo bem legal e produtivo. Acho que conseguimos aí esclarecer bastante dúvida, apesar de ser um tema, assim, que a gente poderia ficar horas aqui falando e ainda, né, ficariam ainda mais coisas por dizer, né? Mas muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui com a gente. Danilo, também obrigada pela participação. E quem quiser procurar a Rúbia, saber mais sobre isso, a Serwork, passa para a gente aí os seus contatos, né? Como que a gente pode te encontrar? Primeiramente, eu quero agradecer novamente vocês por essa oportunidade. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma para o conhecimento das pessoas que nos ouvem. E eu quero me colocar à disposição realmente para poder dar informações que vocês precisarem. Eu acho que informação a gente não pode negar para ninguém, independente da empresa que você presta serviço, que você trabalha, enfim. A Serwork hoje está na rua João Penteado 267. Endereço novo, num prédio lindo, bastante espaçoso e muito legal. Nós temos nosso site, que é o serworkribeirão.com.br, e também temos nossas redes sociais, tanto o LinkedIn como o nosso Instagram, que é o Serwork Ribeirão SST. Então, lá a gente também posta bastante atualização, nós colocamos muito conteúdo que é de interesse tanto dos funcionários quanto dos empresários. Então, quem quiser nos encontrar, consegue nos encontrar nesses locais. Muito obrigado, Rúbia. Muito obrigado. Muito obrigada. E se você gostou desse tipo de vídeo, desse conteúdo, compartilhe com as outras pessoas e eu te vejo no próximo vídeo.